Olá a todos, então bem-vindos ao vídeo sobre a regra de Cauchy, que é uma das regras mais importantes para conseguirmos levantar indeterminações. Imaginem a seguinte situação: eu estou a calcular o limite de uma fração, de uma função a dividir por outra. Quando me estou a aproximar de um A real, ou pode ser mais infinito, menos infinito, e isto dá uma indeterminação do seguinte tipo: em cima tenho zero e em baixo também, ou tenho mais ou menos infinito, não importa, infinito sobre infinito. Indeterminação de um destes dois tipos. Por exemplo, do 0 sobre 0 pode ser aqui este exercício em que o limite quando o x vai para 0 dá 1 menos 1, que é 0 sobre 0. Aqui também dá 0 sobre 0. Pensando no infinito sobre infinito, pode ser um e de x sobre x, quando o x vai para mais infinito, dá infinito sobre infinito. E então, isto é um teorema que me permite relacionar isto com um limite de derivadas. Ora bem, o resultado diz o seguinte, grosso modo: se o limite, se isto acontecer, ou seja, se isto for 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, e se o limite das derivadas, não das funções, mas das derivadas existir em R barra, ou seja, pode dar infinito, mas é algo que existe, e a indeterminação for então, apenas sublinho para este caso, ou este, o limite daquilo que dava indeterminação coincide com o limite do quociente das derivadas. Quando o x vai para A. Está bem? Portanto, resumindo, temos aqui uma indeterminação deste tipo e este limite existe. Não das funções, mas das derivadas. Então, isto acontece. Está bem? Portanto, o valor da função deixa de tomar interesse, mas vamos ao valor das derivadas. Vamos já, então, vamos aqui às folhas, está bem? O teorema é um bocadinho mais complicado do que isso, tem aqui algumas hipóteses. Portanto, isto bem escrito seria, ok, tem que poder falar da fração na vizinhança de um ponto A, portanto, a derivada do denominador tem que ser diferente de zero, e das duas uma, ou o numerador e o denominador vão para zero, ou vão ambas para infinito. Podem ter sinais diferentes. Então, se este limite existir, então este também existe. Isto é o teorema escrito como deve ser. Está bem? Mas não há mal nenhum em ver as coisas assim. Vamos já ver algumas aplicações e depois vou fazer umas novas. Tem aqui imensos exemplos que aconselho a verem todos. Também há muitos exercícios resolvidos. Por exemplo, podemos revisitar os limites notáveis. Por exemplo, seno de x sobre x, que vocês sabem que vai para 1. Bom, isto aqui é um 0 sobre 0. Isto é uma possível maneira de identificarem, não é? Portanto, identifico aqui que o limite é uma indeterminação de tipo 0 sobre 0. Vou aplicar a regra de Cauchy, que posso, desde que o limite que eu agora escrever à direita exista. Então, isto é igual ao limite da derivada do seno, que é cosseno, a dividir pela derivada do x, que é 1. Ora, este limite já existe. Portanto, o que está aqui, que eu agora vou sublinhar, é este limite existir. E é igual a 1. E, portanto, o limite original de f a dividir por g é então igual a 1, através da regra de Cauchy. Tem vários exemplos. 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Isto aqui é 0 sobre 0. Aplico uma vez a regra de Cauchy e dá derivada de cima dá seno de x. Derivada de baixo dá 2x. Isto aqui já é o limite que está aqui em cima, já passou a existir. Portanto, como existe o limite de f' a dividir por g', então isto é igual ao limite do f sobre g. Infinito sobre infinito, por exemplo, indo para este. Isto é de x sobre x, que vocês sempre ouviram falar que a exponencial cresce mais depressa no infinito que qualquer polinómio. Uma das justificações é esta. Isto é um limite da forma infinito sobre infinito, portanto temos que isto que está aqui é uma coisa deste género. O limite de f sobre g dá, neste caso, infinito sobre infinito. Então, vamos aplicar a regra de Cauchy, e a derivada do de cima é na mesma, é de x, a derivada do de baixo é 1. Este limite, que é f' sobre g', já existe em R barra, é mais infinito, desapareceu a indeterminação. Portanto, esta parte aqui é isto que existe. E, portanto, o limite original era igual a mais infinito. E é isto que, se eu continuar a usar várias vezes a regra de Cauchy, posso ver que, então, para qualquer potência, a exponencial cresce mais rápido que qualquer potência. E fazendo a mudança de variável, vemos que o logaritmo cresce mais devagar do que qualquer potência, que é o que está aqui escrito em linguagem matemática. Pronto.
Já vamos fazer alguns exercícios, está bem? Isto é apenas para infinito sobre infinito e infinito sobre infinito, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, mas qualquer outra indeterminação se pode transformar numa destas, está bem? Vamos ver isto muito nos exercícios, também já vimos lá atrás. Tá bem? Vamos fazer, se calhar, aqui alguns exemplos, está bem? Para poderem treinar, e a minha recomendação depois é verem todos os exemplos das folhas, todos os exercícios resolvidos e procurarem fazer todos, mesmo todos, antes do início do segundo período, todos os desta secção que diz regra de Cauchy. Também já vamos comentar aqui este 19. Vamos, por exemplo, fazer este limite. Este acho que não é tirado destas folhas. Vamos, por exemplo, aqui treinar um bocadinho as novas funções. Seno hiperbólico de x menos seno de x sobre x ao cubo. Há várias maneiras de identificar agora como é que eu vou aplicar as regras. Também. A única coisa que para já temos de fazer é que seno hiperbólico de 0 é 0, seno de 0 é 0, portanto isto é 0 sobre 0. Muito bem. Então vamos tentar aplicar a regra de Cauchy. Ainda não tenho a garantia que isto exista, mas posso já começar por fazer isto. Então, vamos apresentar isto um bocadinho mais, com mais detalhe do que nas folhas, portanto, desculpem lá, isto aqui da mesa digitalizadora, portanto isto é o limite, não é a derivada do quociente, é o quociente da derivada de cima com a derivada de baixo, x ao cubo. Vamos ver, então isto é o limite, quando o x vai para 0, de derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico de x, menos o cosseno de x, derivado do numerador, a dividir por 3x ao quadrado. Será que isto agora já existe? Ora, de cima dá cosseno hiperbólico de 0, que é 1, menos cosseno de 0, que é 1. Ok, então em cima dá 0, em baixo dá novamente 0. Não faz mal, mas reparem, vamos fazer aqui uma pausa. Isto continua a ser uma indeterminação, mas reparem que a complexidade, pelo menos do de baixo, está a melhorar. Aqui tinha uma coisa de grau 3, e aqui tenho uma coisa de grau 2. Então, apesar de eu ainda não ter conseguido resolver o limite, isto mostra-me que se eu continuar, isto vai cada vez mais melhorar. Então vamos continuar a usar a regra de Cauchy agora aqui. Este é o limite de derivada do de cima. Não se esqueçam que a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, com mais, não é mesmo? O do cosseno é que passa a seno. Menos cosseno passa a seno, e aqui temos 6x. Muito bem, vamos ver. Isto agora continua a dar 0 sobre 0, mas está a melhorar. Reparem, uma coisa de grau 3 passou a uma coisa de grau 1. Então, quer dizer que eu só vou precisar de aplicar mais uma vez, não é, a regra de Cauchy. Portanto, isto dá agora a derivada de cima, cosseno hiperbólico de x, mais cosseno de x, é dividir por 6. Ahá. Agora desapareceu a indeterminação. Isto aqui em cima dá 2 sobre 6, que é 1/3. Portanto, isto foi, depois dos exemplos das folhas, foi mostrar que posso aplicar o número de vezes que eu precisar. Tenho de ganhar esta intuição que, apesar de continuar a ter uma indeterminação, a indeterminação está, num certo sentido, a melhorar, porque há um dos termos que se está a simplificar. Vem também nas folhas um exemplo em que esta escolha do que é que eu meto em cima e em baixo modifica muito esse pormenor. Pronto, este foi o primeiro exemplo. Vamos aqui ver outro, relacionado com nem sempre eu tenho uma coisa do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, mas não há problema, transformo-a em algo desse tipo. Vamos fazer um produto de logaritmos. Logaritmo de x, logaritmo de 1 menos x, que não tem, atenção, nenhuma relação. Para 1. Então, eu já identifico qual é que é a indeterminação. Isto dá o logaritmo de 1, que é 0, e depois é o logaritmo de 0, que é um infinito. Tem menos infinito, mas não importa. Então, não vou aplicar ainda a regra de Cauchy. Está bem? Mas se calhar, neste caso, até convém identificar assim. Podem fazer de várias maneiras, consoante o livro que consultarem, ou as notas que consultarem, vão ver isto indicado de maneiras diferentes. O que eu preciso que toda a gente me meta nas folhas é que percebem bem que tipo de indeterminação é que temos e que vamos usar a regra de Cauchy. Aqui ainda não vamos aplicar a regra de Cauchy. Vamos transformar este produto numa coisa do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, antes de aplicarmos a regra. Há essencialmente duas formas, não é? Deixem-me
sempre que eu tenho um produto, posso deixar um deles em cima e passar o outro para baixo assim. Portanto, este é o meu F e este passa a ser o meu G. Reparem que isto agora já é uma coisa do tipo infinito. E aqui é 1 sobre 0, que é infinito novamente. Então aqui sim, posso usar a regra de Cauchy. Vamos fazer isto devagar. Tá bem? X vai para 1 menos, de ln de 1 menos x, derivada. E agora a derivada de 1 sobre ln de x. Muito bem, vamos ver. Limite, quando o x vai para 1 menos, a derivada deste logaritmo é menos 1 sobre 1 menos x, derivada desta parte. E aqui é 1 sobre f. Portanto, recordem que uma maneira rápida de fazer isto é, por exemplo, decorarem isto. Vem da derivada do produto, se quiserem, ou que estão a derivar o f levantado a menos 1. E, portanto, isto dá menos derivada do logaritmo, que é 1 sobre x, sobre